Pessoal, agora o tema é hipertensão pulmonar. O conceito é um aumento na pressão média da artéria pulmonar, maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio em repouso ou 30 milímetros de mercúrio ao exercício, medida na cateterização de câmaras cardíacas direitas. Então, eu destaquei cateterização para que vocês atentem que a medida da pressão só é feita de forma invasiva, através de cateterismo cardíaco. Tá? Então, na tomografia, o que a gente vê são sinais de hipertensão pulmonar. A gente não consegue medir a pressão na artéria. Tá? A gente tem as causas pós-capilar, que são quando a origem é venosa ou nas câmaras esquerdas, e as causas pré-capilares, quando a origem vai ser nas artérias pulmonares ou nas câmaras direitas. Esse quadro aqui é do CBR-tórax, tá? E divide em doenças pré-capilares e pós-capilares. Também temos a hipertensão pulmonar idiopática, né? A principal causa vai ser o TEP crônico, doenças pulmonares também, como DPOC, bronquiectasias, tá? Hipoventilação alveolar, doenças pós-capilares, como doença pulmonar veno-oclusiva, doenças do coração esquerdo. Então, vamos lá, os achados vão ser abaulamento do arco médio. Então, o que é o arco médio? É aquela curvinha, lembra da silhueta cardíaca? Da silhueta cardíaca, não, do mediastino, né? À esquerda, em que a gente tem o arco aórtico, o tronco da pulmonar e o ventrículo esquerdo, certo? Então, esse aqui seria o arco médio, o tronco da pulmonar. Então, abaulamento ali do tronco. Elevação do aumento do índice cardiotorácico, elevação do ápice cardíaco. A elevação do ápice cardíaco sugere que por aumento de câmaras direitas, né? Aumento do calibre do ramo interlobar descendente, aumento da vascularização, aqui também nos ápices, e afilamento abrupto dos vasos periféricos. Aqui a gente tem uma radiografia ilustrando bem isso. Então, a gente tem elevação aqui do ápice cardíaco, tem abaulamento aqui do tronco da pulmonar. E olha como está aumentado aqui o ramo interlobar descendente. Esse paciente masculino de 61 anos, essa aqui é a tomografia dele, tá? A gente está aqui no plano coronal, janela de mediastino. Observem aqui o tamanho do tronco da pulmonar e do ramo interlobar descendente, tá? Em correspondência ao raio-x dele. Aqui, então, a gente tem um tronco da pulmonar muito dilatado. Lembra que o tronco da pulmonar, aqui nesse plano axial, é para estar um pouquinho menor do que o diâmetro da aorta ascendente. Olha a aorta ascendente aqui, como está pequenininho do lado desse tronco, né? A gente mede o tronco imediatamente antes da sua bifurcação e ele deve estar menor que 30 milímetros. Então, aqui ele está muito maior, né? Está bem maior que a aorta ascendente, não tem a medida. Aqui a gente tem, então, a artéria pulmonar direita e a gente observa trombo e calcificação parietal, tá? Isso que essa seta está indicando. E aqui é o ramo interlobar esquerdo, que a gente também vê trombo e calcificações periféricas. Isso é indicativo de TEP crônico, tá? Então, a etiologia dessa hipertensão pulmonar é um TEP crônico. Quando a gente tem tromboembolismo pulmonar agudo, a gente vê aquele trombo bem no meio, né, da luz do vaso, impedindo a perfusão. O TEP crônico, a gente já observa assim, o trombo mais periférico, com calcificações parietais, tá? A lesão é mais crônica, mais antiga. Aqui, achados de radiografia de tórax também no paciente com hipertensão pulmonar, tá? Observem o ramo interlobar descendente direito, quanto está aumentado. Olha o tronco da pulmonar aqui, a silhueta, né? Como está aumentado, como está abaulado. Aqui o ápice cardíaco levantadinho. E esse aqui foi feito cateteriza, a gente tem a medida da pressão média na artéria pulmonar, que é de 72, tá? Então, lembrar que vai ser maior ou igual a 25, já é hipertensão pulmonar. Ele estava com 72 milímetros de mercúrio. Bem acentuado essas alterações. Próximo item, avaliação cardíaca. Então, quando a gente tem aumento de câmaras esquerdas, a gente tem um aumento do índice cardiotorácico no raio-x.
com arredondamento da ponta do ventrículo esquerdo e do ápice cardíaco. E o ápice cardíaco mergulha na cúpula diafragmática esquerda. Essas alterações podem ser causadas por hipertensão arterial sistêmica, insuficiência aórtica e estenose aórtica, principalmente. Vou mostrar para vocês mais na frente, tá? Quando aumenta de câmaras direitas, então a gente tem também aumento do índice cardiotorácico, um arredondamento do ventrículo direito e do ápice cardíaco com levantamento do ápice, e a parede anterior do ventrículo vai ultrapassar o terço inferior do externo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, em doenças pulmonares, como corpo pulmonar, estenose de válvula pulmonar, nas cardiopatias congênitas e hipertensão pulmonar primária. Então, vamos lá. Quando a cardiomegalia por aumento de câmaras esquerdas, o que a gente vai ter? A gente vai ter aumento aqui desse contorno do ventrículo esquerdo, com o ápice mergulhando aqui no diafragma, tá? Vai ficar nesse formato aqui do tracejado. E a gente tem também, lembra que o ventrículo esquerdo, ele é posterior, né? Ele é posterior, então vai ter redução aqui do espaço retrocardíaco, porque a gente vai enxergar o ventrículo esquerdo aumentado aqui. Então, observem nessa imagem. Índice cardiotorácico bem aumentado, né? Então, a gente tem um aumento aqui do ventrículo esquerdo. A gente vê também o ápice mergulhando no diafragma, deitado aqui. E a gente vê que o espaço retrocardíaco está bem reduzido por aumento do ventrículo esquerdo. Esse exame aqui estava com contraste no esôfago, tá? Então, observem como o coração está ocupando aqui todo esse espaço posterior. Aqui é no aumento de câmaras direitas, então a gente vai esperar aqui um abalamento do contorno do átrio direito, um levantamento aqui do ápice cardíaco. E lembrem também que o ventrículo direito ele é anterior. Então, o ventrículo direito a gente só vai conseguir vê-lo na incidência e perfil. E o que vai acontecer? Ele vai pegar, o ventrículo direito pode encostar aqui até no terço inferior do externo, tá? E ele vai ultrapassar aí esse terço, quando tiver aumentado. Então, ó, divide aqui em 3, até aqui tudo bem. Quando as câmaras cardíacas estiverem aumentadas às direitas, ele vai pegar mais do que o terço inferior do externo. Então, esse aqui é um exemplo. Paciente com tetralogia de Fallot. Observem aqui, átrio direito. Olha o contorno aqui com o ápice cardíaco aumentado. Então, esse ictus é palpável mais elevado, né? Ele é mais elevado. E a gente tem aqui o coração encostando lá em cima no externo, ó. Aqui é o externo, certo? Então, pegou 2/3 aqui do externo, certo? Bom, derrame pericárdico. No derrame pericárdico, a gente tem um aumento, né, do espaço virtual entre os folhetos parietais e viscerais, que formam o pericárdio. Às custas de líquido, tipo exudato ou transudato. Pode ter etiologia reumática, como lúpus, doenças infecciosas, como tuberculose, trauma, neoplasias também podem causar derrame pericárdico. E os achados no raio-x são aumento do índice cardiotorácico. Então, por isso que a gente evita falar em cardiomegalia, né, quando vê o coração aumentado. Por quê? Porque no raio-x a gente vê como um todo, então a gente não consegue diferenciar o que é pericárdio e o que é câmara cardíaca aumentada, né? A gente vê só os contornos. Na propedêutica imaginológica, radiografia de tórax, ecocardiograma e ATC. Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo de paciente com derrame pericárdico muito volumoso. Observem o tamanho desse coração, né? Que dá até para falar que é aquele coração em moringa, né? Com bolhas abafadas, provavelmente ao exame físico. Enfim, esse aqui tá muito volumoso, né? Nem sempre vai estar desse jeito, ó. Olha o índice cardiotorácico como tá aumentado, a gente não vê nem espaço retrocardíaco, nem retroesternal, né? Do pulmão, o coração tá pegando tudo aqui. Então, parece que não tem predominância, né? Se fosse cardíaco de nenhuma dos lados, o coração aumentou como um todo. E na tomografia a gente vê bonito, gente. Aqui é o coração e aqui é o derrame, essa parte cinza aqui, tá? Então, o derrame, ó, com densidade, atenuação de partes moles, ao redor
do coração, dando essa impressão no coração todo aumentado. Certo? Foi isso. Próxima aula a gente faz só discussão de casos.